Boa noite, amigos internautas, sejam bem-vindos à nossa live. Ficamos muito felizes com esse encontro nas sextas-feiras, onde podemos compartilhar o alimento espiritual para nossas almas com o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Hoje, a nossa live está a cargo da expositora Tatiane Bernardo. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Caminho de Damasco de Santa Rosa, atua também na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na área do saber ambiental. Seja bem-vinda, Tatiane. Olá, boa noite. Boa noite, Ione. Muito obrigada por esse espaço, por essa temática tão importante, tão cara a nós do saber ambiental. Uma boa noite aos queridos irmãos e irmãs também que nos acompanham. Então, Tatiane, antes de passar a palavra, tá, nós vamos aqui fazer os convites, tá, como habitualmente o fazemos, para que os nossos internautas visitem nossas plataformas virtuais, Facebook, site, SEACPOA, Instagram, onde estão publicadas as nossas atividades com os respectivos horários. Também estamos últimos tempos dando um alô para os pais, avós, tios, enfim, toda a família, para que visitem no Instagram o DigiSeac, que é o Departamento da Infância e Juventude, para que conheçam as atividades da evangelização espírita infanto-juvenil e que se sintam estimulados a matricular suas crianças a partir de 3 anos e jovens até 21 anos. As matrículas estão abertas durante todo o ano, aos domingos, no horário das 9h30 e 11h30. E nós já vamos adiantando. Semana passada nós já falamos. Os evangelizadores das crianças e dos jovens, os evangelizadores dos pais, estão montando uma belíssima programação para o mês de julho. Aguardem. Agora, então, vamos fazer uma página evangélica, vamos ler uma página evangélica para a nossa harmonização. E eu escolhi hoje este livro maravilhoso, Após a Tempestade, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Foi uma das primeiras obras ditadas pela Joana de Ângeles a Divaldo. E já naquela época, né, que esse livro trata sobre ecologia, gente. Então, aqui eu vou ler um trechinho, tá? É o prefácio, tá? Vou ler um trechinho, porque é longo, depois, semana que vem, eu continuo. Ela inicia assim: a ciência aliada à tecnologia prognosticou para o homem dias de fartura e conforto, facultando-lhe o gáudio de incomparáveis voos pelos céus da felicidade. Fascinados pelas perspectivas fantásticas de poder, os técnicos de todos os matizes, mais preocupados com imediatismo objetivo, olvidaram que as edificações que se destinam ao homem e, consequentemente, à humanidade não podem prescindir dos valores do espírito, das expressivas contribuições éticas relevantes sobre as quais pedras angulares que são podem ser realizadas com êxito as construções legítimas, sem os perigos que ameaçam as demais realizações de natureza utopista, porque transitórias. Então, agora, vamos acompanhar a nossa prece. Jesus, sublime ecólogo, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva com tuas bênçãos de amor e paz, pacificando nossos corações. Que a humanidade se conscientize da necessidade de manter saneado o nosso planeta Terra,
constituído e preparado por ti, Senhor Jesus, para que fosse nosso lar e escola abençoada. A amorosa equipe espiritual, pedimos amparo e inspiração, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Te passo a palavra, então, Tatiane. Obrigada, Ione. Então, queridos irmãos, por que cuidar da natureza? Pelo fato do título se tratar de uma pergunta, nós já podemos imaginar então que a abordagem ela será mais filosófica. E eu começo também com uma pergunta e peço, né, que a vocês, os irmãos e as irmãs que nos acompanham, reflitam um pouquinho. O que você pensa, ou melhor, o que vem à sua mente quando falamos a palavra natureza? Aqui. O que vem à sua mente quando falamos a palavra natureza? Geralmente, quando pensamos na natureza, imaginamos praias, montanhas, campos, mas na verdade, a natureza ela está dentro de cada um de nós. Não é apenas um lugar para a gente visitar. É o nosso lar, ela nos abriga e nós a abrigamos também, dentro de cada um. No livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, ele nos traz uma reflexão sobre essa conexão. Conforme André, então, somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta Terra. E isso se revela no mais rudimentar exame de sangue, ou seja, um simples exame de sangue, um simples hemograma, é capaz de demonstrar que pelas nossas veias nós transportamos então os mesmos minerais que habitam nas profundezas do solo, como ferro, zinco, cálcio, manganês, potássio. Tudo isso que está na profundeza do solo também está dentro de cada um de nós. E também tem outros elementos que são fundamentais para a nossa saúde e bem-estar, né? Quando falta algum deles, o nosso corpo se manifesta, né? Então, a gente necessariamente precisa deles para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico. E o mesmo ocorre também, né, com relação à água. A proporção de água do nosso planeta, ela é de 70%. E é a mesma proporção que está nos nossos corpos, né? Nossos corpos físicos. E precisamos ingeri-la diariamente, na quantidade adequada para a manutenção e a hidratação do nosso corpo. Então, a gente precisa cada dia reabastecer esse líquido precioso, né? Para manter a nossa saúde, o nosso corpo físico, né? Funcionando direitinho, fazendo a manutenção que precisa, hidratando nossos tecidos. Na questão 47 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. E a espiritualidade, então, responde: sim, veio ao seu tempo, e foi o que deu lugar ao que dissesse que o homem se formou do limo da terra. Por isso, somos parte da terra e ela é parte de nós também. O que acontece com a terra acontece também com todos nós que estamos vinculados a esse planeta, a esse orbe. Somos dependentes deste planeta, que generosamente sustenta as nossas necessidades. Aqui na questão 47. Então, aqui na questão 607, então, diz: reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza, né? Então, essa imagem fala por si só, né? Tudo interconectado. E na questão, então, 607, essa ali que a gente está vendo, os espíritos recomendam que reconheçamos a grandeza divina, na admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário, estamos todos interconectados, e assim como essas árvores. Já na questão 705 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: por que nem sempre a Terra produz o bastante
para fornecer então ao homem o necessário. E o que os espíritos nos respondem, né? É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é uma excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é o resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, quando a terra não nos dá tudo o que desejamos, é porque nós gastamos demais com as coisas supérfluas, deixando de usar naquilo que realmente seria necessário. Então, a ideia é que se o homem soubesse valorizar e usar melhor o que a terra nos dá, ele sempre teria o suficiente para todos que vivemos aqui. E como nós temos explorado os recursos naturais, como que o nosso modo de produção e os nossos hábitos de consumo afetam a resiliência do planeta? Quando produzimos de forma excessiva ou de maneira não sustentável, usamos recursos naturais de forma rápida demais, o que pode levar ao esgotamento desses recursos e à degradação do meio ambiente. Além disso, hábitos de consumo que geram uma grande quantidade de lixo, como o uso excessivo de plásticos, embalagens descartáveis e o desperdício de alimentos, também prejudicam a saúde do nosso planeta. Esses comportamentos contribuem também para a poluição dos oceanos, para o acúmulo de resíduos nas cidades, nos aterros sanitários, o aumento da emissão dos gases de efeito estufa, além também de consumir recursos naturais de formas desnecessárias. Então, para nós adotarmos práticas mais conscientes, como reduzir o uso de plástico, reutilizar as embalagens, planejar melhor as nossas compras de alimentos no mercado, pode fazer uma grande diferença, né? Atitudes simples, mas podem fazer uma grande diferença na preservação do nosso meio ambiente. E para fortalecer a resiliência da nossa casa comum, da nossa casa planetária, é importante que adotemos práticas mais sustentáveis, como consumir de forma consciente, reduzir o desperdício e apoiar produtos que sejam amigos do meio ambiente. Assim, podemos ajudar a preservar o planeta, né? O que seriam amigos do meio ambiente? Então, é papel certificado, madeira, quando for necessário, madeira certificada também, né? Com certificado de reflorestamento, que a gente sabe que isso não veio de desmatamento ilegal. E a natureza é sempre uma escola de soluções. Quando nós, seres humanos, produzimos toneladas de lixo, na natureza não existe lixo. Tudo é absorvido e é transformado em mais vida, né? Tudo se recicla, tudo é útil na natureza. E ela não produz nenhum lixo, né? Tudo que ela produz, ela mesma consome, transformando isso em mais vida. Olha que lindo, né? A gente sabe que não é possível viver no planeta sem consumir, mas tudo que consumimos é retirado da natureza, seja a matéria-prima, seja a energia da produção. Então, nós somos constituídos, como vimos anteriormente, né, por pedacinhos de planeta, e tudo que a gente adquire, que nós compramos e trazemos para nossa casa também são pedacinhos de planeta, como o Trigueiro sempre fala. Né? Então, em forma de energia ou de matéria-prima, a gente está usando as forças naturais, né, os recursos naturais, e isso causa impactos ambientais avassaladores. Então, nosso principal trabalho, né, como cidadãos desse momento, é realizar boas escolhas nas horas das compras, para que a nossa passagem pelo planeta cause o menor impacto possível ao meio ambiente. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma estatística, não sei se dá para enxergar, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é para nós compreendermos como o nosso comportamento de consumo afeta a capacidade de regeneração da biodiversidade. Isso, obrigada. Em nosso planeta, o comportamento consumista nos remete, então, ao excesso, ao desperdício, né, que tem se naturalizado tanto na nossa sociedade. Um consumo irresponsável,
que utiliza todas as formas de apelo para vender coisas, ideias, diversão alienante muitas vezes, né, e até perigosas, acima de tudo, muitas vezes perigosas, né. E anualmente é divulgado o dia da sobrecarga da Terra, que é a data do ano em que a demanda da humanidade por recursos naturais supera a capacidade do planeta de produzir ou renovar esses recursos, ao longo de 365 dias. É como se nós ultrapassássemos o limite, entrando no vermelho, passando a usar o cheque especial da Terra. E essa conta é cara, mais cara que o cheque especial de banco. Então, como podemos ver aqui na imagem, em 2024, essa data foi em 1º de agosto. Já no ano de 2019, foi no dia 29 de julho, e apesar da variação entre os dias, está cada vez mais cedo comparado ao ano 2000, que foi em 5 de outubro. Nós já estamos em 2025, dos anos 2000 até os dias atuais, já se passou 1/4 de século. E, infelizmente, as projeções para os próximos anos são bem preocupantes e vão exigir de nós, assim, um esforço coletivo muito, muito grande para mudar esse cenário. Na imagem é possível ver que, com este padrão de consumo, seria necessário quase 2 planetas Terra para atender às nossas necessidades. Ali a gente vê aquela imagenzinha que tem um planetinha e outro planetinha vermelho ali, né, com 1,75, então são quase 2 planetas Terra para suprir a nossa demanda de recursos naturais ao longo de um ano. Isso a gente sabe que isso não é sustentável, né? Os nossos recursos, eles são finitos, e se nós não mudarmos, isso pode, né, trazer consequências ainda maiores do que já estamos tendo. E necessidades, quando eu falo que ele precisa atender às nossas necessidades, é necessidades com muitas aspas, pois como vimos lá na questão 705 do Livro dos Espíritos, a Terra produz o suficiente. Somos nós que criamos necessidades ilusórias. Esse modo de produção e esse consumo exagerado está provocando a 6ª extinção em massa, ameaçando a vida de diversas espécies de plantas, de animais, e coloca em risco a nossa própria sobrevivência. E nós, estudando o comportamento dos predadores, é possível observar que ele jamais vai esgotar a sua própria fonte de alimentação. Mas nós estamos muitas vezes fazendo isso. Nós, seres humanos, muitas vezes fazemos isso. Quando, por exemplo, dizimamos milhares de abelhas que promovem a polinização e, consequentemente, colocam em risco a produção dos nossos próprios alimentos. Precisamos cuidar da nossa casa comum, da nossa casa mãe, e precisamos estar atentos, pois há uma conexão muito forte entre o que nós consumimos e o meio ambiente. E o Espiritismo, então, ele nos ensina que o apego exagerado às coisas materiais pode dificultar o nosso crescimento espiritual. Que a verdadeira felicidade vem do desenvolvimento do espírito, do amor ao próximo e do crescimento moral, e não do acúmulo de bens. Por isso, o Espiritismo sugere que se valorize mais as qualidades espirituais e o bem-estar interior, deixando de lado o excesso de apego às coisas materiais. A sustentabilidade, então, e o equilíbrio são essenciais para o aprimoramento do espírito. E agindo dessa forma, nós colaboramos com o meio ambiente e com a nossa própria elevação. Na questão 607, então, do Livro dos Espíritos, deixa eu voltar. Na questão, então, 607 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que tudo na natureza se encadeia. Qualquer abuso cometido com a terra afeta a nós mesmos. Assim como toda boa ação em favor da natureza são sementes abençoadas que plantamos para o nosso futuro. Leon Denis também nos diz que a natureza e a alma são irmãs, e ele faz uma diferenciação entre as duas. Uma, neste caso a natureza, envolve invariavelmente segundo um plano estabelecido, e a outra, que no caso que é a alma,
por si mesmo esboça em uma página em branco as linhas do seu destino. São irmãs porque provêm ambas da mesma causa eterna e estão unidas por milhares de laços. Em outras palavras, então, a natureza segue um plano já estabelecido, como se fosse uma regra. Ela segue automaticamente. E a alma tem a liberdade, então, para criar o seu próprio caminho, como se estivesse escrevendo uma história em uma página em branco. Mesmo assim, elas são irmãs, porque estão ligadas a uma conexão, por muitas conexões, que vêm da mesma fonte. Francisco de Assis também considerava a natureza como nossa irmã. Ele nutria um sentimento muito especial e amoroso pela natureza. Percebia toda a sua beleza e a necessidade de respeito. Para ele, todos os seres vivos, como os animais, as plantas, até o vento, a lua e o sol, eram irmãos e irmãs, porque faziam parte da mesma grande família criada por Deus. Francisco acreditava que a natureza deveria ser cuidada com carinho e humildade, pois ela refletia, então, a presença divina e tinha um papel importante na nossa vida espiritual. Ele tinha essa conexão profunda com a natureza, vendo nela a expressão do amor de Deus. Uma oportunidade de aprender a amar e respeitar tudo ao nosso redor. É claro que quando a gente está numa praia, numa montanha, num campo, sentir ainda mais, a gente consegue sentir ainda mais a presença divina. Mas ela está em cada simples ação do nosso dia a dia. O vegetal que comemos hoje cresceu a partir da luz solar que percorreu milhões de quilômetros. Através do processo de fotossíntese, transformou essa energia luminosa em energia química que nutriu o nosso corpo. Olha a beleza da alquimia divina, né? A água que nós bebemos, né? A água que eu até vou aproveitar e tomar um pouquinho. Essa água aqui já esteve em outros seres da criação. Já irrigou raízes, fez crescer árvores e alimentos. E hoje agora está no meu organismo. E só Deus sabe onde ela vai estar no futuro. A água é disponível, é a mesma água disponível há milhares de anos, que ela se recicla em processos naturais. Mas a cada dia está ficando mais escassa devido ao mau uso que fazemos desse recurso precioso e insubstituível para a vida orgânica na Terra. O Espiritismo, meus amigos, traz contribuições muito importantes para a crise ambiental que enfrentamos hoje. Isso porque sabemos que por trás de toda essa crise no planeta está a nossa própria atitude egoísta. E acima de todas as crises está a crise moral, que precisa ser enfrentada e superada. E tanto o Espiritismo quanto a ecologia oferecem ferramentas importantes para a compreensão dessa realidade que nos cerca. Defendem, então, uma ética mais comprometida com os interesses coletivos e o cuidado, então, com a nossa casa-mãe. Cuidar da natureza é um ato de gratidão ao Pai que nos criou e nos sustenta diariamente a vida biológica aqui na Terra, para que, em espírito, possamos alçar voos cada vez mais altos. E como vamos crescer espiritualmente se não formos capazes de renunciar a alguns supérfluos? Se não conseguirmos renunciar a essas satisfações da vida material, abrir mão desses interesses tão imediatos, como vamos desenvolver a verdadeira fraternidade? Infelizmente, muitas tentativas de encontrar soluções concretas para a crise ambiental acabam frequentemente sendo frustradas, não apenas pela resistência dos que lucram com a degradação ambiental, mas também pelo desinteresse de outras pessoas. As atitudes que dificultam o caminho para a solução, mesmo entre as pessoas boas, variam desde a negação do problema até a indiferença, a resignação acomodada, ou a confiança cega de que alguém vai vir e vai resolver o problema. Estamos esperando Jesus ou os espíritos superiores resolverem os nossos problemas. Mas somos nós que estamos encarnados no planeta neste momento. E a qualidade ambiental e mental do mundo de regeneração será aquela que nós, encarnados no mundo, neste período de transição,
fizermos ou deixarmos de fazer. Haroldo Dutra Dias, no livro O Evangelho de João, no volume 1, nos fala que, ao abrirmos a nossa casa mental, permitindo que o Cristo se hospede em nossa intimidade e confiarmos que ele vai cumprir a missão de levar a Terra a um nível de mundo ditoso e que nós estaremos lá, vou preparar-vos o lugar, disse o Cristo. Trabalharemos sim, em parceria, porque Jesus não fará todo o trabalho sozinho, disse Haroldo. Vale ressaltar que grande parcela da responsabilidade na construção de um mundo melhor é nossa também, porque é um trabalho de cooperação. Somos os operários do Cristo no planeta. Não podemos cruzar os braços diante da maior crise ambiental do nosso tempo. Cuidar da natureza é um exercício de amor e solidariedade com os mais frágeis, pois a crise ambiental atinge principalmente os irmãos menos favorecidos. Os países mais afetados pela crise ambiental são também os mais pobres. São os que menos poluem e menos consomem. Os mais vulneráveis são os primeiros a serem afetados pelos desastres ambientais. É muito triste ver nossos irmãos perdendo muitas vezes o pouco que eles têm. E se Jesus pudesse nos falar ao coração, o que será que ele nos diria? Sei que ninguém tem essa resposta, mas ele deixou algumas pistas. E no livro Há 2000 anos, né, no capítulo Alvoradas do Reino do Senhor, o mentor espiritual de Chico Xavier nos descreve uma mensagem do Cristo para com os primeiros mártires do cristianismo primitivo. Nessa mensagem profética, encontra-se muita ressonância nos dias atuais. Segundo Emmanuel, a voz do Cristo ainda ecoa no espaço e no tempo. Cristo fala aos corações sensíveis. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo o novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. E nesse mesmo capítulo, Jesus diz também que, quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da Terra, determinando a utilização de todos os nossos progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão nossas vozes e apelos santificadores. Então, todo o avanço tecnológico e científico realizado pelo homem até hoje não foi suficiente para atender às nossas necessidades de progresso moral. É urgente que façamos uma reforma íntima e social para reduzir os efeitos prejudiciais dos nossos hábitos e comportamentos, né, que os nossos hábitos e comportamentos causam no planeta. O Espiritismo nos oferece orientações para a nossa evolução, tanto individual quanto coletiva. Religar, reconectar, voltar a fazer parte dessa grande rede da vida, como já sabemos que estamos todos interconectados, mas vivemos como se estivéssemos isolados em uma ilha, nos afastando uns dos outros e nos afastando também da natureza. E o que mais nos preocupa é que estamos ensinando esse estilo de vida aos mais jovens. É urgente promover uma convivência mais harmoniosa com a natureza, valorizando a vida em todas as suas formas e respeitando os limites do meio ambiente. Refletir sobre as nossas ações é agir com mais consciência, buscando um equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação do planeta. Desde a Rio 92, que foi uma conferência mundial sobre o meio ambiente que aconteceu no Brasil, né, em 92,
E a partir desse marco, iniciamos então uma escrita da Carta à Terra. Essa carta foi concluída há 20 anos, né? Então levou-se assim, há muitos anos para se construir essa Carta à Terra. E a carta, então, ela nos chama à solidariedade e à responsabilidade coletiva. Ela reforça que todos temos um papel na construção de um mundo mais justo, sustentável e pacífico. Ela também incentiva a união de esforços para proteger o meio ambiente, promover a justiça social e garantir as futuras gerações possam viver com dignidade e bem-estar. Assim, ela nos lembra que o cuidado com a terra não é apenas uma obrigação individual, mas um compromisso de toda a humanidade, que deve agir com amor, respeito e responsabilidade para garantir, então, um futuro melhor para todos os seres vivos. Mas, afinal, né, a pergunta aqui, lá do início, por que devemos cuidar da natureza? Vou relembrar-la um pouquinho. Cuidar da natureza é fundamental. Ela é a nossa casa, o lar de todas as formas de vida, incluindo a nossa. Quando olhamos para as estrelas, para o horizonte, para as plantas, para os animais e insetos, estamos nos conectando com a essência do mundo ao nosso redor. Essa conexão nos lembra, então, que somos parte de um grande sistema, onde cada um tem um papel importante. Ao ouvir os sons da comunidade da vida, podemos perceber a harmonia e a diversidade que tornam o planeta tão especial. Para começar a cuidar melhor da natureza, é importante cultivar esse olhar atento e cheio de encantamento, como uma criança que descobre o mundo pela primeira vez. Assim, podemos valorizar e proteger tudo que nos cerca, garantindo que as futuras gerações também possam desfrutar dessa beleza e dessa conexão com a vida. Afinal, cuidar da natureza é um ato de amor e respeito por tudo que nos sustenta. Na segunda parte do livro O Grande Enigma, de Leon Denis, ele nos diz que diante de nós existe um grande livro, e a autoria pertence a Deus. E quem tem paciência pode entender nele o segredo da vida eterna. Isso mostra que uma vontade maior criou toda a ordem do universo, onde tudo acontece, tudo se move e todos os corações batem. Ó alma, aprenda primeiro a lição mais importante que vem do espaço. E Leon Denis complementa: ó alma humana, torna a descer a terra, recolhe-te, vira as páginas do grande livro, aberto a todos os olhares. Lê nas camadas do solo que pisas a história da lenta formação dos mundos e a ação das forças imensas preparando o globo para a vida das sociedades. Depois, escuta as harmonias da natureza, os ruídos misteriosos da floresta, os ecos dos montes e dos vales, o hino que a torrente murmura no silêncio da noite. Escuta a grande voz do mar. Em todos os lugares podemos ouvir o som dos seres e das coisas. A vida agitada e o sofrimento das almas que ainda estão aqui, tentando se libertar do peso no mundo material que as prende. O desenvolvimento e a expansão da consciência nos faz perceber que quando cultivamos uma relação de respeito e cuidado com a natureza, estamos também promovendo o nosso próprio crescimento espiritual. Afinal, a natureza é uma expressão da força divina que habita em tudo que está ao nosso redor. A natureza, em seu equilíbrio perfeito, revela a justiça divina. E o Espiritismo, então, né, ele nos mostra isso tão bem. E a nossa responsabilidade proteger tudo isso, né? É uma forma de nós honrarmos essa conexão e essa conexão que é tão sagrada. E essa consciência nos ensina a valorizar a vida em todas as suas formas, a ser gratos, cuidar do meio ambiente, é uma forma de praticar esse amor e respeito, garantindo as futuras gerações possam desfrutar de um planeta saudável e cheio de vida.
Tem uma história do Chico que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, que está no livro Alvorada Cristã, e ela conta um pouquinho, então ela dá um pouquinho da dimensão do nosso débito, né, com a Mãe Natureza, do nosso débito com o planeta. Vocês me dão licença aqui que eu vou só abrir para contar essa história, porque eu acho que nos dá a dimensão assim do quanto quanto o nosso débito é grande e o quanto a gente tem o que fazer por ela. O nome da história é A Conta da Vida. Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual, a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe: a que devia a surpresa de semelhante visita? O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: até hoje, para sustentar-te a existência, sacrificaram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se com as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tem explorado fartamente as famílias de seres do ar, das águas, de galinheiros e estábulos. Em troca, o que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela do teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais? Que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. E lembra-te que a própria erva encontra-se em serviço divino. Então a natureza, ela é sempre generosa, né? Sempre generosa, não deixa que nós tenhamos necessidade. Somos nós que não sabemos aproveitar. Tenho algumas composteiras aqui em casa, e eu digo que ali é a maior prova da generosidade, porque lá eu coloco todo o resíduo orgânico, as cascas de frutas, aquilo que sobra, e né, esporadicamente eu vou lá ver, tá nascendo um pé de manga, um pé de maçã, um pé de tomate. Eu digo, olha como ela é generosa, eu entrego lá os meus resíduos e ela me dá em árvore e mais frutos, né? Então é bem como foi dito ali, né? Não existe lixo na natureza, tudo é mais vida, né? E nós espíritas, né, também é importante a gente falar que já conhecemos as leis morais, já sabemos da pluralidade das existências, temos ainda a certeza de que as futuras gerações nada mais são do que nós mesmos em outras existências, redentora, e que desejamos desfrutar de um meio ambiente equilibrado e harmonioso entre todos os seres vivos e dos recursos naturais, um ambiente limpo, saudável e sustentável, onde a água, o ar, o solo estão livres de poluição e a biodiversidade é preservada, em um mundo onde as espécies coexistem em harmonia e as ações humanas são feitas com responsabilidade, respeitando os ciclos naturais, e que possamos desfrutar então de um planeta vibrante, cheio de vida. Precisamos começar a construir isso agora, né? Precisamos desde já começar a plantar aquilo que nós queremos colher, pois nenhum de nós vai usufruir da paz e da harmonia que não ajudou a construir com a sua própria coragem, boa vontade e perseverança. Então nós espíritas, o nosso compromisso ele ainda maior, porque já conhecemos a reencarnação, sabemos que o que nós estamos fazendo
hoje vai refletir não só nesse momento, mas nas nossas próximas existências. Então é muito importante que a gente busque, né, levar uma vida com mais simplicidade, né? E tem um livro do Chico, acho que talvez alguns de vocês conheçam, que é A Cartilha da Natureza. Ele é um tratado da vida simples, né? Casimiro Cunha, que é o espírito que dita essa obra, ele fala de todas as coisas relacionadas a uma vida mais simples, desde a enxada, várias situações assim que nos remetem à simplicidade. Então eu gostaria de ler um poema do Casimiro Cunha, que foi psicografado pelo Chico Xavier nesse livro, né? Para resgatar um pouquinho dessa vida natural. O nome do poema é A Boa Árvore. Nos quadros vivos da terra, desde a sua formação, a árvore generosa é a imagem da criação. É a vida em Deus que nos ama, que nos protege e nos cria, que fez a bênção da noite e a bênção da luz do dia. Seus ramos são como a infância, as flores a adolescência. Seu fruto, a velhice amiga, repleta de experiência. Seu tronco transforma sempre toda lama em raiz. No pomo caricioso, alegre, doce e feliz. As sementes que renascem com método e perfeição são as nossas almas na lei da vida e reencarnação. Silenciosa na estrada, teu exemplo nos ensina a refletir sobre a terra na providência divina. Se a poda foi rude e forte, ao rigor do braço humano, sua resposta mais bela é mais frutos no outro ano. Se tomba desamparada, ao pulso do lenhador, faz-lhe a casa, dá-lhe a mesa, aquece-o com mais amor. Dá sombra a todos que passam, sem jamais saber a quem. Colocada no caminho, seu programa é sempre o bem. É Santa Irmã de Jesus, essa árvore estremecida. Se vive, palpita em Deus. Se morre, transmite vida. Então, meus irmãos, é com esse sentimento assim de gratidão, né? Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para que todos nós possamos refletirmos e cada um, dentro das suas possibilidades, possam verificar o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer hoje. Geralmente são ações bem pequenas, são ações muitas vezes que não geram custo nenhum, não tem custo, né, de financeiro, porque separar o nosso resíduo, ter uma composteira, né, isso é tudo, são coisas que não tem custo para nós, o custo é o custo da nossa boa vontade, então todos nós, de alguma forma, podemos contribuir, tá? Então, acho que era isso, esse sentimento que eu queria compartilhar com vocês, espero, meus irmãos e irmãs, na noite de hoje, ter contribuído ao menos um pouquinho com as nossas reflexões acerca do cuidado com a natureza. Espero também, né, ter respondido a pergunta lá, por que cuidar da natureza? Então, desejo a todos, assim, muita luz, muita paz, agradeço a presença de cada um que esteja conosco essa noite e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigada, Tatiane. Contribuíste, sim, muito. As preciosas lições que tu nos deixaste hoje, que nos leva a profunda reflexão. E, como disseste agora no final, que fique na nossa mente e que coloquemos em ação o que eu posso fazer hoje. Agora, vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, para que aprendêssemos a cuidar de nossa casa, a terra abençoada, tu nos deixaste um programa que contém as técnicas da felicidade, da sobrevivência da humanidade, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia. Esse programa
se chama Evangelho. Sabemos, Senhor, que a poluição graça no nosso planeta Terra, e sabemos que é fruto da poluição mental de nossas mentes. E o Evangelho é roteiro seguro para que saneamos nossos pensamentos. E a partir de hábitos saudáveis, estaremos saneando e cuidando da natureza, nossa mãe terra. Agradecidos por esta hora abençoada, encerramos o nosso encontro, Senhor Jesus, pedindo que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela companhia. Mais uma vez, obrigada. Um abraço bem quentinho, Boa Tatiane. Um abraço noite, gente. Um abraço, obrigada. bem quentinho para todos, não é? Um abraço Sim, isso bem aí. quentinho. Até a próxima semana. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.